Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre teve uma relação íntima com o tempo. No início, a expectativa de vida era curta, marcada por perigos, doenças, fome e a luta constante pela sobrevivência. Homens e mulheres raramente passavam dos 30 anos, e cada geração parecia condenada a enfrentar as mesmas fragilidades biológicas que limitavam a experiência de existir. Com o passar dos séculos, pequenas descobertas começaram a mudar esse destino. O domínio do fogo, a agricultura, os primeiros remédios naturais. Cada passo representava uma vitória contra a fragilidade do corpo humano e, pouco a pouco, a esperança de viver mais se tornava uma realidade tangível. No mundo antigo, civilizações como a egípcia, a grega e a romana já buscavam fórmulas e poções que prolongassem a vida. Textos antigos descrevem alquimistas e sábios que procuravam o elixir da imortalidade, ainda que envoltos em misticismo. Mas a verdadeira revolução viria séculos mais tarde, com o avanço da medicina moderna. O século XIX trouxe a vacinação em massa, o saneamento básico e, posteriormente, os antibióticos, que transformaram radicalmente a expectativa de vida humana. Onde antes reinava a fatalidade, agora havia a possibilidade de envelhecer. No século XX, o ser humano deu saltos ainda maiores. A expectativa média de vida, que mal chegava a 40 anos em alguns lugares no início desse período, praticamente dobrou em menos de 100 anos. Descobrimos que não apenas poderíamos curar doenças, mas também prevenir muitas delas. Cirurgias complexas, transplantes de órgãos e terapias inovadoras se tornaram possíveis. O sonho da longevidade, que antes habitava apenas os mitos e lendas, hoje, no início do século XXI, mas começa a compreender os mecanismos do envelhecimento em si. Pesquisadores investigam como as células se deterioram com o tempo, como os telômeros se encurtam e como os danos no DNA se acumulam. A medicina regenerativa, a terapia gênica e a biotecnologia oferecem caminhos inéditos para reverter parte desses processos. Estamos, de fato, no limiar de uma nova fronteira. A possibilidade não apenas de viver mais, mas de viver melhor. Em laboratórios espalhados pelo mundo, cientistas desenvolvem tratamentos que já apresentam resultados promissores. Substâncias capazes de estimular a reparação celular, técnicas que utilizam células-tronco para regenerar tecidos e órgãos, e até algoritmos de inteligência artificial que analisam padrões biológicos para prever e prevenir doenças antes mesmo de seus primeiros sintomas. O corpo humano começa a ser visto como um sistema ajustável, capaz de ser reparado, fortalecido e, quem sabe, reprogramado. A nanotecnologia surge como outro aliado poderoso. Imagine minúsculos robôs, invisíveis a olho nu, circulando em nossas correntes sanguíneas, eliminando células danificadas, reparando tecidos e garantindo o funcionamento ideal de cada órgão. Esse não é mais um cenário distante de ficção científica. Já existem protótipos sendo testados. Mas não se trata apenas de prolongar os anos. A ciência busca algo ainda mais precioso: garantir que esses anos extras sejam cheios de vitalidade, energia e clareza mental. A chamada saúde quântica e as pesquisas em neurociência abrem possibilidades de preservar a memória e o raciocínio por muito mais tempo. Se no passado envelhecer era sinônimo de perda e fragilidade, no futuro pode significar apenas acumular mais experiências sem perder qualidade de vida. As próximas gerações viverão em um mundo onde a longevidade não será uma exceção, mas a regra. É provável que crianças nascidas neste século ultrapassem com facilidade os 100 anos de idade, muitas delas chegando aos 120 ou 130 com plena capacidade física e mental. E não será apenas uma questão individual. Sociedades inteiras precisarão se adaptar a uma nova dinâmica, onde o envelhecimento deixará de ser um fardo social e se transformará em uma etapa produtiva e criativa da vida. Com mais tempo de existência, os seres humanos terão também mais oportunidades de aprendizado, mais chances de reinventar suas carreiras, de construir famílias, de explorar talentos adormecidos. Viver mais não significará apenas somar anos,
mas multiplicar histórias. E quando pensamos ainda mais além, o horizonte torna-se ainda mais fascinante. Pesquisas em criogenia, bioimpressão, de órgãos e até mesmo a fusão entre corpo biológico e tecnologia cibernética apontam para um futuro em que as fronteiras da longevidade poderão ser ampliadas de maneiras que hoje apenas imaginamos. Talvez, dentro de algumas décadas, a ideia de que um ser humano possa viver 150 ou 200 anos deixe de ser um sonho para se tornar realidade. Esse futuro não é apenas possível, é inevitável. A busca pela longevidade sempre foi parte da essência humana, e agora a ciência possui as ferramentas para transformar esse desejo ancestral em conquista concreta. É um futuro que não nos condena à imortalidade, mas nos oferece a dádiva de viver plenamente, por muito mais tempo do que nossos antepassados poderiam imaginar. Assim, quando olhamos para trás e vemos o quanto avançamos desde aqueles primeiros homens e mulheres que mal sobreviviam à juventude, e quando olhamos para frente e enxergamos um horizonte de possibilidades quase infinitas, percebemos que estamos apenas no começo da mais extraordinária jornada humana. A jornada rumo a uma vida longa, saudável e rica em significado. Nesse sentido, podemos entender que o ser humano não apenas vive, mas gosta de viver. E se o ser humano gosta de viver, por que vivemos na época mais próspera, confortável e segura da história e ainda assim tanta gente tem desistido da vida? Cabe a cada um de nós refletir sobre isso. Onde foi que nos perdemos? Por que estamos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes? Se conseguirmos encontrar essa resposta, não viveremos mais apenas, mas viveremos melhor, física e mentalmente. E então, futuro da longevidade não será apenas um triunfo da ciência, mas também uma celebração da humanidade.